Uma vez eu tive um sonho muito marcante pra mim e que eu não sei se era uma simples mensagem de Deus pra me fazer entender algo sobre o perdão ou se realmente aquilo era uma visão do que eu estaria sujeita a passar. Só sei te dizer que foi um sonho muito real, muito real. A verdade era como se fosse uma memória de algo futuro. É difícil tentar descrever isso, mas esse é o sentimento que eu tenho a respeito desse sonho que eu tive. Que era uma memória de algo futuro que eu hei de experimentar ainda, que eu hei de viver. Não sei se eu estava naquele sonho, vendo o que há de acontecer comigo, ou se eu estava vendo aquela cena pelos olhos de outra pessoa. Mas eu só sei que não era só um sonho. No sonho eu estava diante de duas pessoas. Uma mulher que aparentava ter uns 38, 40 anos, da mesma estatura que eu. Ela tinha uns cabelos loiros e do lado dela tinha um rapaz que parecia ter uns 21, 22 anos. Até parecia ser filho dela. E eles estavam ali diante de mim para realizar um procedimento de execução. Eu estava ali para ser executada por causa da minha fé. Eu sabia que eles estavam cumprindo ordens do governo. E eles eram tão frios. E era como se aquilo que eles estavam fazendo era tão normal. Eles já não se importavam mais. O que eu sentia é que eu era simplesmente um animal que seria abatido. E eu sabia que eu era uma entre milhares de pessoas que já tinham passado por aquela mesma situação. Eu não sentia medo, eu não sentia raiva, não sentia mágoa, rancor, não sentia ódio e nenhum sentimento de desejo de vingança contra eles. Tudo o que eu conseguia sentir naquele momento era amor, amor. Um amor tão grande por eles, por essas mesmas pessoas que estavam ao ponto de tirar a minha vida. Naquele sonho eu sabia que aqueles eram os últimos instantes em que eu viveria nessa terra. E eu me lembro de ter olhado bem no fundo dos olhos daquela mulher que estava diante de mim e dizer para ela: não importa o que vocês me façam, eu jamais vou deixar de amá-los. Então eu acordei. Antes de Deus ter me dado esse sonho, eu estava num processo de entender o que significava perdoar. E também eu estava muito ligada com a questão do mártir, tanto que eu já tinha até composto uma canção com esse tema. E eu sempre me via imaginando como é que eu lidaria com uma situação assim, de a minha vida estar em risco e ser me dado duas opções: ou eu nego a minha fé, ou eu morro. Confesso que muitas vezes, conversando com Deus, eu disse a Ele que eu tinha medo de não ser forte o suficiente para chegar até o fim e não negar a minha fé. Diante de muitos relatos históricos das perseguições dos cristãos, dos níveis de tortura que eles sofreram,
das várias maneiras que eles foram mortos. E então Deus me deu esse sonho. E eu entendi que ser um mártir do reino vai muito além de simplesmente não negar a sua fé. Existe algo em que o mártir se agarra muito maior do que a própria fé que ele tem em Cristo. E esse algo maior que o mártir se agarra, ao ponto de ele não negar a sua fé e ir até o fim, é o amor. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, elas serão aniquiladas. Havendo línguas, elas cessarão. E a ciência, ela desaparecerá. Pelo que agora permanece a fé, a esperança e o amor. E dessas três, maior é o amor. Eu entendi o que Paulo quis dizer. E eu entendi também o porquê Estevão, diante da morte, o primeiro mártir da igreja, ele disse as mesmas palavras que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, e com essas palavras, ele só expressava o profundo amor que ele sentia por aquelas pessoas que estavam lhe lançando pedras para tirarem a vida dele. Eu não vejo Estevão dizendo: Pai, eu os perdoo. Eu vejo Estevão dizendo: Pai, perdoa eles. Essas são as palavras de alguém que está suplicando a Deus que não impute a ninguém o mal que eles estão fazendo. Que Deus não acrescente à conta da dívida deles esse mal. Essas são as palavras de alguém que está dizendo para Deus: não importa o que eles me façam, Deus, eu os amo. Existe uma diferença entre você amar e você perdoar. Aquele que precisa perdoar é porque ele deixou entrar no seu coração mágoa, rancor ou alguma forma de ressentimento. Então ele precisa perdoar. Mas existe um nível mais elevado do perdão, que é não perdoar. Os mártires não perdoam não porque eles estão cheios de ódio, de amargura, de raiva, de desejo de vingança. Não. Os mártires do reino não perdoam porque simplesmente eles amam. Os mártires do reino, eles entendem profundamente as palavras que Jesus ensinou. Que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muitos frutos. E este é o segredo dos mártires revelado. Os mártires, eles não perdoam. Eles amam até a morte.